Olhando para o período entre 1073 e 1294, a gente percebe que a Igreja medieval era muito mais do que só uma instituição religiosa. Na verdade, ela era a grande superpotência da Europa. Foi uma era de uma fé imensa e de um poder absoluto, mas também foi um tempo de contradições, sabe? Umas contradições tão profundas que fascinam a gente até hoje. E é aqui que a gente encontra o coração do paradoxo. De um lado tem o ideal, né? Aquele de serviço, de pobreza, a imagem do monge que alimenta quem precisa. Do outro lado, a realidade é esmagadora. Uma instituição que era a maior proprietária de terras de todo o continente, com uma riqueza e um poder político que, olha, competia com qualquer rei. A pergunta que fica é: como é que essas duas coisas podiam existir ao mesmo tempo? Como é que uma única fé conseguia ser, de um lado, um símbolo de caridade e, do outro, um império de riqueza? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa contradição, a gente tem que começar pela base de tudo: a fé. Vamos mergulhar um pouco em como ela era vivida tanto por quem estava no topo, moldando a doutrina, quanto pela população em geral, que seguia tudo com muito fervor e muitas vezes com muito medo também. A espiritualidade dessa época foi marcada por figuras assim, impressionantes e bem diferentes umas das outras. Tinha, por exemplo, o poder intimidador de Bernardo de Claraval, um homem que não tinha medo nenhum de confrontar os maiores reis da Europa. Em total contraste, a gente vê a abordagem intelectual de Domingos, que acreditava que a pregação era a melhor arma contra as ideias diferentes. E, claro, a figura revolucionária de Francisco de Assis, que propunha uma volta radical à pobreza do Evangelho, cuidando dos mais esquecidos da sociedade. Agora, olha só que divisão fundamental. Enquanto líderes como Francisco buscavam uma fé mais pura, mais perto do que estava nos evangelhos, a religião para a maioria das pessoas era outra coisa. Era um mundo dominado por um medo quase físico do inferno, da danação eterna. Um mundo cheio de demônios e superstições. Um universo psicológico que ficava muito, mas muito longe dos debates dos grandes estudiosos. Ok, mas como é que essa fé, que tinha tantas faces, se transformou numa estrutura de poder tão sólida e eficiente? Vamos dar uma olhada na genialidade organizacional que fez da igreja um verdadeiro império, tanto na terra quanto no céu. A estrutura era uma pirâmide, simplesmente perfeita. Lá na base, no contato direto com o povo, estava o pároco. Ele era a figura mais importante na vida de uma pessoa comum, porque era ele quem detinha o poder dos sacramentos. Acima dele vinha o bispo, que funcionava como um governador, administrando dioceses gigantescas. E lá no topo, o papa. A autoridade dele era total, incontestável. Um verdadeiro monarca espiritual e, em muitos casos, político também. E o que sustentava toda essa estrutura era uma riqueza que hoje a gente mal consegue imaginar. Só para ter uma noção, em países como a França, a Alemanha e a Inglaterra, a igreja era dona de mais ou menos um quarto de todas as terras. É um poder econômico que simplesmente não tinha paralelo na época. E de onde vinha tanto dinheiro? Bom, o fluxo de renda era constante e vinha de todos os lados. Tinha os dízimos, claro, mas também taxas bem específicas, como o óbolo de São Pedro, que era pago diretamente pelos fiéis. Existiam as anatas, que era basicamente o primeiro salário inteiro de um bispo que ia direto para o Papa. E, claro, as rendas gigantescas das propriedades da igreja. Era, na prática, uma máquina financeira super eficiente. Com tanto poder espiritual e tanto dinheiro, a igreja não ia ficar só administrando seus territórios. Ela projetou esse poder para muito além das fronteiras da cristandade. Então agora, a gente sai dos cofres e vai para o campo de batalha, para ver como a igreja conseguiu mobilizar exércitos inteiros. As cruzadas nunca foram motivadas por uma coisa só. Eram uma mistura bem complexa de fervor religioso com cálculo político. Havia o desejo genuíno de proteger peregrinos e libertar a Terra Santa, mas também tinha o pedido de ajuda do Império Bizantino contra o avanço dos turcos. E, claro, tudo isso envolto no espírito da época, que via a Guerra Santa como uma aventura de glória a serviço de Deus. E o resultado dessas expedições foi totalmente imprevisível. A primeira cruzada, por exemplo, foi um sucesso militar chocante. Já a segunda, mesmo tendo sido convocada pelo super-influente Bernardo de Claraval, foi um fracasso total. Talvez o momento mais sombrio de todos seja a tal Cruzada das Crianças, uma tragédia horrível. E, para mostrar a ironia da história, a Sexta Cruzada conseguiu recuperar Jerusalém, mas não com a espada, e sim com um acordo diplomático.
Tão importante quanto projetar poder para fora era consolidar o poder por dentro. Agora a gente vai ver os mecanismos que a igreja criou para manter a ordem, a disciplina e a unidade entre todos os seus fiéis. A vida de todo cristão era regida por um sistema de controle bem rígido. A confissão, uma vez por ano, era obrigatória. Pecados exigiam penitências. O padre tinha o poder de dar a absolvição. E a ameaça do purgatório, aquele tempo de sofrimento depois da morte, era uma sombra constante. As indulgências apareceram para aliviar essa pena, mas logo viraram um negócio bem controverso, o que mostra o controle profundo da igreja não só sobre a vida aqui na Terra, mas também sobre o destino da alma. E dentro desse sistema, o pior crime que alguém podia cometer não era roubar ou matar. Era a heresia. Ter uma crença diferente da doutrina oficial era visto como um ataque direto a Deus, à igreja e a toda a ordem social. Era uma rebelião que tinha que ser esmagada de qualquer jeito. Essa citação resume com perfeição a mentalidade da liderança da igreja, especialmente sob o comando de papas como Inocêncio III. Não existia espaço para diálogo ou debate. A dissidência não era vista como um erro, era como uma doença e precisava ser eliminada pela força. E a ferramenta criada para esmagar a heresia foi a mais temida da época, a Inquisição Papal. Era uma espécie de mistura de polícia com tribunal secreto. O acusado já entrava como culpado e provar a inocência era praticamente impossível. A tortura era um método padrão para conseguir confissões, e a pena de morte era executada pelo poder civil, o que, na teoria, mantinha as mãos da igreja limpas. Então, quando a gente olha para trás, para essa era de fé e medo, de caridade e crueldade, como é que a gente pode avaliar o legado que ela deixou? A resposta é tão cheia de contradições quanto a própria igreja daquela época. O ponto principal aqui é que esse balanço final é complexo. De um lado, não dá para negar que a igreja preservou a fé cristã, ajudou a unir e a civilizar a Europa depois da queda de Roma e manteve importantes obras de caridade. Mas, do outro lado, ela promoveu uma intolerância religiosa profunda, usou a Inquisição para consolidar seu poder e gastou uma riqueza gigantesca de forma bem ostensiva. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. A igreja medieval conseguiu uma unidade de fé e de cultura que talvez a Europa nunca tenha visto antes. Mas essa unidade foi construída com base na intolerância e no medo. A questão que fica ecoando até hoje, então, é: qual é o verdadeiro preço da ordem absoluta?